Aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. Bom é estarmos neste ambiente, bom é estarmos louvando ao Senhor, bom é sentir a sua presença. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo nos escreve, nos narra o evangelista Lucas, no seu capítulo de número 24, Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 24, a partir do verso de número 13. Agradecido a Deus por esta oportunidade de estar mais uma vez na igreja sede, para juntos louvarmos ao Senhor. Ao nosso pastor, à liderança dos dóquimos pelo convite, e a todos os dóquimos, Deus em Cristo os abençoe. Se você encontrou Lucas capítulo 24, verso 13, diga amém. Se acaso não trouxe Bíblia, acompanhe pelo Data Show. Mas é bom que você tenha o contato com a sua Bíblia. 24 e 13 de Lucas nos diz assim: nesse mesmo dia iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que era distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando entre si de tudo o que havia acontecido. Indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que fechados, e eles não o reconheceram. Então, Jesus perguntou: que palavras são estas que, caminhando, trocais entre vós? Eles pararam entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nesses dias? Perguntou-lhe ele: quais? Responderam eles: as que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes, as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel, mas agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É bem verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam. Foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos que diziam estar ele vivo. Alguns do que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. E você diz amém. Diz um amém mais forte. Meus amados irmãos, o texto que agora acabamos de fazer menção, o Evangelho de Lucas, o evangelista Lucas propõe escrever aos gentios, provavelmente aos gregos, e a sua proposta, a ideia, o objetivo dessas escritas, desse texto, dessa literatura, traz o propósito de evangelização, traz a intenção de demonstrar que Jesus, este o Cristo, é aquele que se revela no caminho. Aliás, ele vai descrever ao longo dos 24 capítulos, Jesus como o amigo dos pecadores. E esse amigo dos pecadores, ele se revela no caminho. É alguém que vai se revelando no caminhar. Esse caminho refere-se ao dia a dia, ao processo diário, ao caminhar da vida, aos desafios. É nesse processo de caminhar, de crescimento, desenvolvimento, é esse nosso processo do dia a dia que Jesus, o Cristo, se revela e se demonstra amigo dos pecadores. O livro de Atos, ele é uma continuidade provável do livro do Evangelho de Lucas. E você vai encontrar a mesma intenção de Lucas. Ele demonstra que Jesus é aquele que se revela no caminho. Aliás, no livro de Atos, em vários pontos,
aqueles que são discípulos de Jesus são conhecidos como aqueles do caminho, porque no caminho eles são cheios do Espírito Santo, no caminho eles são visitados por Deus, no caminho o evangelho se espalha, no caminho eles evangelizam, no caminho eles vivem milagre, no caminho eles encontram desafios, mas com o amigo, aquele que se revelou a eles, os obstáculos, os desafios estão sendo superados, as dificuldades externas e internas, com este amigo no caminho, as coisas vão caminhando, vão evoluindo, vão crescendo, e o conhecimento de Deus vai a cada dia mais se revelando, e os discípulos se tornam cada vez mais rápidos, mais preparados, a ponto de entregarem a sua vida para que o nome de Deus seja glorificado. Por quê? Porque no caminho estão desfrutando da companhia e conhecendo quem é Cristo. E o texto que nós lemos, nós encontramos 2 discípulos que tiveram o privilégio de caminhar com Jesus, de desfrutar da companhia. O texto não refere ao certo, ao longo do Evangelho, a que ponto eles se aproximaram de Jesus, mas eram discípulos. O texto nomeia um como Cleopas, um escritor, um teólogo da atualidade, por nome Enter White. Ele sugere que o outro personagem provavelmente era a esposa de Cleopas, que no Evangelho de João, capítulo 19, verso 25, é nomeada como Maria, a esposa de Cleopas. Portanto, pode ser que seja um casal que estava andando com Cristo e agora está voltando para a sua aldeia. O texto vai nos dizer e vai nos descrever que este dia que eles estão retrocedendo, estão voltando para casa com um sentimento de tristeza. O texto mostra que eles estão voltando entristecidos. E o interessante que o Lucas faz questão de, no verso 13, de quando vai começar a narrar essa história, ele vai dizer: e neste mesmo dia. Que dia? O dia que ele está referindo nos versos anteriores. É o dia que Jesus ressuscitou. No próprios versos que nós lemos, os evangelistas, o texto diz que eles estavam dizendo: e bem, hoje já é o 3º dia. O que esse 3º dia traz ao coração deles? O 3º dia é exatamente o cumprimento da promessa. Jesus está com seus discípulos, e aliás eu sou apaixonado pela palavra, em muitos episódios Deus faz uma promessa. Ele faz uma promessa aos seus, mas em 99% dos casos não há uma data para o cumprimento. Ele fala: confie em mim, porque a minha palavra não volta vazia. Quando ele fala, se cumpre. Mas ao longo dos textos, você não vai encontrar quando ele promete, quando ele cumpre. Por exemplo, Paulo, quando está preso em Jerusalém, o Senhor, ele está talvez abatido, o Senhor aparece a ele e diz: Paulo, fique em paz, eu estou contigo, tu não vai morrer. Ele fica 2 anos preso em Jerusalém, até ser destinado a Roma, e o Senhor não aparece. Parece que ao longo da história, a data de cumprimento não tem. Talvez você vai encontrar quando, em Gênesis capítulo 18, quando Deus fala a Abraão que dali 1 ano ele voltará um filho. E aqui nós temos quando Jesus está falando aos seus discípulos e dá uma promessa: olha, eu vou morrer, vou ser entregue aos fariseus, aos principais, serei açoitado, serei morto, vocês até me abandonarão, mas isso não importa, eu voluntariamente, por amor a vós, me entregarei por amor a vós. Mas fiquem tranquilos, porque no 3º dia eu ressuscitarei. E que dia é esse? É o 3º dia. É o dia que ele falou que ia ressuscitar, e ele ressuscitou.
Além dele falar e cumprir que ressuscitaria e ressuscitou, os discípulos que estão voltando a Emaús recebem notícias de algumas mulheres que vai dizer: olha, nós levantamos pela manhã, fomos ao sepulcro, encontramos a pedra removida, tivemos uma visão de um anjo. Esse anjo nos recepcionou com uma pergunta, dizendo: olha, bem sei que procurais a Jesus de Nazaré, mas ele não está aqui, ele já ressuscitou. É o dia da promessa, mas os discípulos estão voltando para casa entristecidos. E o texto vai dizer que nesse mesmo dia, esses dois voltando, eles iam falando entre si de tudo o que havia acontecido, verso de número 14. Indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro. E enquanto eles estão fazendo perguntas um ao outro, falando entre si de tudo o que aconteceu, eu acredito, penso, conjecturando, analisando, pensando no texto, entrando na história, talvez me colocando no caminho com eles, não no mesmo prisma e na mesma mentalidade, eles estão caminhando e perguntando, falando entre si. Imagina eles, quem sabe eles estavam com Jesus na multiplicação dos pães, quem sabe ele estava quando curou o cego Bartimeu, e eles estão conversando entre si, e o que passa na mente deles é esse: nós acreditávamos que ele era o Messias, nós acreditávamos que era ele quem iria restaurar o domínio sobre Israel, ia nos livrar do jugo, nós acreditávamos que ele era o Cristo, e agora, aí lança, e o texto diz, e eles iam fazendo entre si perguntas. É provável que pela mentalidade que eles encontram, pela forma que estão pensando, essas perguntas provavelmente não eram perguntas positivas. O que eles estão falando entre si é provável que não era algo positivo, era algo que frustrava o coração deles. Não era, por exemplo, como os serafins que estavam diante do trono falavam entre si. O que os serafins diante do trono falavam entre si? Santo. É interessante que Isaías capítulo 6 e o verso 3 ou 4, se não me falha a memória, vai dizer que os serafins que estavam diante do trono, eles estavam falando para quem? Eles não estavam falando para Deus, embora toda adoração vá para Deus, mas o texto diz que eles estavam falando uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O que eles viam, o que eles contemplavam, o que eles enxergavam, fazia com que os serafins dissessem um ao outro: ele é santo, ele é santo, ele é santo, ele é o Senhor dos exércitos. E eles viam mais, eles viam a terra cheia da sua glória. Então o que eles estão vendo, o que eles estão contemplando, o que está na mente, o que está dentro dos serafins, é a visão de um Deus santo, um Deus que enche a terra com a sua glória. Agora, esses discípulos que estão voltando para Emaús, eles estão frustrados, e provavelmente o que eles estão falando entre si não é: ele é santo, ele é santo. Eles estão com indagações, estão com perguntas, eles estão questionando. Quando eles estão falando com o próprio Jesus, sem saber que ele é, ele diz: olha, você não conhece, você é o único forasteiro e não ouviu falar de Jesus de Nazaré, profeta. Ele diz o seguinte: que foi profeta, poderoso em palavras. Ele foi, já não é mais. E foi um profeta, e poderoso em palavra, mas não o Cristo. A mentalidade e o processo é de quem alguém ainda não reconheceu e conheceu de fato quem era aquele que estava andando com eles. E é interessante que nessas perguntas, olha aqui para cá, adolescentes. Os adolescentes, nós somos seres, homens, mulheres, que sempre estamos indagando, questionando. Alguns dizem que o homem tem 5 perguntas, ou nasce, desenvolve-se com 5 perguntas fundamentais, que é: de onde viemos, quem somos, para onde estamos indo, como devemos viver e para onde iremos.
As 5 perguntas fundamentais do homem, da humanidade. Mas em Cristo Jesus, nós encontramos cada uma dessas respostas. Nós sabemos de onde viemos, nós sabemos quem somos, nós sabemos qual o propósito de estarmos aqui, nós sabemos como devemos andar aqui e sabemos muito mais. Sabemos para onde estamos indo. Nós sabemos que nós fomos criados por Deus, comprado pelo sangue do Filho. Nós sabemos quem somos, filhos de Deus. Nós sabemos qual é o nosso propósito nessa terra: glorificar a Deus em tudo. Sabemos como devemos viver, nossa moral, a palavra de Deus nos guia, e sabemos que estamos indo morar na Jerusalém celeste. Mas eles estão perguntando e fazendo perguntas, e o que me admira no texto e que me faz quebrantar o coração, me apaixonar cada vez mais por Cristo, é que os discípulos que desfrutaram da sua companhia, desfrutaram de milagres, desfrutaram de inúmeras situações, ouviram a sua palavra, ouviram a sua promessa, no momento estão duvidosos, não estão compreendendo o que estão acontecendo, estão meio que frustrados, estão a caminho, mas nesse processo, olha, imagina aquela pessoa que não acredita em você, duvida de você, você quer andar do lado? Mas Jesus, naqueles que são seus discípulos, que duvidou, não acreditou, não está crendo na sua palavra, ele se aproxima. É impressionante que, como nas nossas dúvidas, nos nossos questionamentos, no nosso processo de caminhada como discípulos, os nossos adolescentes crescendo, desenvolvendo, no processo de caminhar, dúvidas surgem, questionamentos surgem, porque a mentalidade a respeito de Cristo ainda não está devidamente formada, mas nesse processo de caminho, Cristo se aproxima, se apresenta, chega perto. E esse Jesus está aqui nessa noite. Não sei qual a sua dúvida, qual o seu questionamento concernente ao mundo, concernente ao seu contexto, concernente à tempestade, concernente ao que você está enfrentando. Eu sei que independente dos seus questionamentos, quem sabe até sem condições de dizer santo, santo é o Senhor dos exércitos, ainda assim o Cristo, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, que te ama acima de todas as coisas, se aproxima, se achega, e o caminho deles parece ser um caminho de retrocesso, de quem está desistindo, de quem está voltando, mas quando estão voltando, Jesus se aproxima, parece que com o propósito de dizer, não desista, avance, eu estou vivo, eu estou contigo. Jesus se aproxima e vai com eles. E o texto diz que Jesus se aproxima, mas, entretanto, todavia, os olhos deles, porém, estavam como que fechados. E eles não o reconheceram. Não sei qual a forma que Jesus estava agora ressuscitado. Não sei o que aconteceu, mas o texto diz que eles não o reconheceram. Jesus se aproxima, Jesus está com eles, Jesus chegou para solucionar a questão das dúvidas, e eles não o reconheceram. É impressionante como que os problemas podem deixar-nos insensíveis à presença de Deus. É impressionante como temos a condição de dar permissão para que as tribulações, as provas, as tempestades, as dificuldades da vida nos seguem, nos fechem os olhos e nos deixem imperceptível ou
sem condições de reconhecer a presença do Pai ao nosso lado. Querido, querida, não sei a sua condição, não sei mesmo, mas eu sei que nosso Senhor não deixa, não abandona, que o Senhor nesta noite abra os seus olhos espirituais para que você possa enxergá-lo, para que você possa percebê-lo. Adolescentes, mesmo na flor da idade, Jesus está ao vosso lado, nos seus questionamentos, perguntas, indagações, concernente ao futuro, amanhã, faculdade, trabalho, namoro. Ainda é cedo, não precisa questionar sobre isso, espera mais para frente. Mas independente dessas situações, vocês têm alguém que Lucas está trazendo ao teu coração, o Lucas evangelista e o pregador, dizendo: olha, nesse caminho, na sua condição, há alguém que está desejoso de nesse caminho ser teu amigo, um amigo de todas as horas, um amigo que não te desampara, um amigo que não te abandona. Que até mesmo em suas imperfeições, que até mesmo nas suas oscilações, que até mesmo nas suas vacilações, que até mesmo na sua fragilidade diante do momento, independente dessas situações, por algum motivo que ainda não conseguimos explicar, como até um nosso hino da nossa harpa cristã, que vai dizer: não posso te explicar que amor é esse, eu não vou conseguir te explicar, mas nessas condições humanas, falhas, Jesus resolveu estar contigo, trilhar esse caminho, Ele escolheu estar contigo. E é impressionante que João vai dizer que nem foi você que o escolheu. Isso é impressionante. Não fomos nós que o escolhemos, mas foi Ele quem te escolheu. Inúmeros personagens bíblicos, no momento em que foram escolhidos para alguma função, para algum trabalho, começam a questionar-se, dizendo não ser merecedores de tamanha responsabilidade, de tamanho dever, de tamanha honra. Moisés, quando é chamado, ele por 3 vezes no mínimo, diz: não, eu não vou, eu não quero ir, eu não quero ir. Talvez seja um dos motivos que mais à frente o Senhor tenta até matá-lo. Gideão, no capítulo 6, Gideão vai: pois eu sou contigo, varão valoroso. Gideão, quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou o menor da tribo, a tribo é menor, a minha família é mais pobre da minha tribo e eu sou o menor. Mas é impressionante que, como no reino, pouco importa quem você é. Essa expressão, quem sou eu? Ou o que eu sou? Pouco importa. O que importa é a nossa compreensão de quem está andando conosco nesse caminho. Se os seus olhos nesta noite se abrir, adolescente, se abrir, igreja, para compreender quem está andando conosco nesse caminho, nós seremos a igreja de Atos dos Apóstolos, que vai caminhando e vidas vão sendo transformadas, que vai chegando por exemplo, em Tessalônica, quando chega, eles estão em alvoroço, dizendo: aqueles que estão revolucionando o mundo chegaram também aqui. Quando eles chegam em Éfeso, se não me falha a memória, vai dizer um tal de Demétrio, dizendo: olha, vamos nos juntar, porque esse povo chegou aqui também. É bem provável que o templo da deusa Diana, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, é possível que esse templo se torne em nada. E é possível que a nossa função, eram artífices,
construíam ídolos, e é possível que a nossa profissão se torne em nada. Olha só, é o mundo que está com medo da igreja que está chegando, e não o contrário. Por quê? Porque esta igreja de Atos, esses discípulos que estão caminhando, que estão no caminho, sabem com quem estão andando, sabem com quem estão andando. É aquele que nem a morte pôde segurar. Pedro, quando vai pregar em Atos 3, ele diz, olha, ele foi solto às ânsias da morte, porque por ela não pôde ser contido. A morte teve ânsia quando tentou segurar Jesus, dizendo, ele é santo, e ele ressuscitou. Eles estão andando com Jesus, mas não compreendem, não enxergam. Que nessa noite o Espírito Santo abra os seus olhos. Vivemos dias difíceis, vivemos dias conturbados, vivemos dias em que pais e mães estão aflitos, preocupados com seus filhos, com o futuro e com o destino do futuro dos seus filhos. Que o Senhor abra os teus olhos, para que você compreenda que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores está contigo, está na tua casa, está com teu filho, e que o mundo tema a presença dos teus filhos nestes lugares, porque eles vão transformar. Quantos creem nisso? Ah, quando a gente compreende isso. Joquebede entende isso. Há uma sentença, vai matar os meninos. Por 3 meses ela esconde, depois de 3 meses não consegue mais. O que ela faz? Põe o menino no cestinho e põe aonde? Põe aonde? No rio. No rio? O rio Nilo era o lugar marcado e dito para Faraó: todo menino varão que nascer, joga no Nilo para ser morto. Joquebede pega o menino e vai colocar bem aonde é o local da sentença da morte. Porque ela está dizendo, está com Deus e Ele é poderoso para guardar, Ele é poderoso para mudar. Aonde está a sentença de morte? Ali está aquele que vai resgatar e tirar o povo do Egito. Aonde estão tentando dar sentença de morte para esses adolescentes? Jesus está dizendo e abrindo olhos nessa noite para dizer, eu estou com seus filhos. Não vamos permitir que as tempestades e as dificuldades nos tornem insensíveis e cegos à presença do nosso Senhor. E o Senhor passa a caminhar com eles. Olha, Jesus vai caminhando, conversando, dialogando. Que perguntas são essas? Que indagações é essa que vocês estão falando entre si? Por que vocês estão aflitos? Jesus vai perguntar, que coisas são essas que vocês falam? Que estão com o coração tão entristecido? Aí ele vai, acaso o senhor é um forasteiro? Você não sabe o que aconteceu? Ele vai dizer, quais? O que aconteceu? E eles vão dar explicações, eles mostram que é a relação que Jesus morreu, e eles deixam claro, dizem, e já é o 3º dia. Aí Jesus começa, diz o verso de número 25, ó tolos e tardios de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Jesus começou a trazer a palavra, falando a palavra, explicando a palavra, explicando a palavra. No caminho, o que amplia a nossa visão, o que faz arder o nosso coração, continua sendo a palavra de Deus. O que continua nos revelando quem Ele é, a palavra de Deus. O que continua nos revelando qual é a sua vontade, qual o seu querer, para onde vamos, onde não vamos, o que realizamos e o que não podemos realizar, continua sendo a palavra de Deus. Adolescente, igreja, crente, que anda nesse caminho sem a palavra de Deus, está fadado ao fracasso. Mas quem vai andando com a palavra de Deus, os olhos vão abrindo. Quem vai andando experimentando a palavra de Deus, os
os olhos vão ampliando a visão. No meio do caos, a palavra vai aquecendo o coração, vai desejando mais de Deus, vai desejando avivamento, vai desejando o batismo com o Espírito Santo, vai desejando as coisas eternas, vai desejando as coisas espirituais. Por quê? Porque no caminho a palavra de Deus vai ampliando a nossa visão. No caminho precisa de palavra. Profeta Abacuque, nós gostamos do capítulo 3, verso 2 ou 3, que ele vai dizer: aviva a tua. Mas a gente tem o hábito errôneo ou indevido de citar versículos pela metade. Por exemplo, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Versículo pela metade. Porque o versículo é: disse-vos todas essas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ó Deus. Abacuque, quando ele está dizendo, ouvi a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio deles a tua misericórdia a faça conhecida. Ou seja, é a palavra que gerou desejo de avivamento, é a palavra que gerou desejo de mudança, de transformação, de algo novo para ele e para a sua nação. Queridos, tenha contato com a palavra. Jesus continua falando aos nossos corações. Essa palavra continua sendo viva, eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, a ponto de penetrar até a divisão da alma e espírito, juntas e medulas, e é rápida para discernir os pensamentos e intenções do coração dos homens. Essa palavra responde as suas dúvidas do caminho. Em 5 minutos eu termino. E nesse processo de caminho, a palavra está sendo ministrada pelo próprio verbo, o Logos. A palavra falando da palavra ao coração desses dois. E quando Jesus vai falando, e quando é palavra de Deus, meu irmão, quando é palavra de Deus, o coração arde, o coração queima. Eu não sei se o seu coração está queimando, mas Jesus está falando nessa noite. A palavra está sendo ministrada. E o texto vai dizer que em um momento Jesus resolve, chegando na aldeia, ir para um lado, eles chamam para... Não, fica conosco. Jesus se assenta à mesa, faz uma oração, dá graças, parte o pão. E o texto diz que nesse momento eles reconheceram, seus olhos se abriram e eles reconheceram quem era Jesus. E nesse momento o Senhor de alguma forma desaparece e eles dizem ao outro: acaso não ardia o nosso coração enquanto ele falava? No caminho, Jesus está conosco. No caminho, ele quer se revelar como teu amigo. No caminho, a palavra amplia a tua visão. A palavra te faz desejar as coisas espirituais e te transforma. E é necessário assentar-se à mesa. Assentar à mesa é ter intimidade com Jesus. O texto, eles estão sentando à mesa, mas não sabem quem é Jesus. Mas outrora, o que fez eles conhecer Jesus, o que foi? O partir do pão. Eu não sei como que era, mas parece que Jesus sempre antes de partir o pão, ele dava graça, orava e o partia. Eu não sei se Jesus tinha um hábito de algo, mas foi algo que ele fez, que os discípulos olharam e reconheceram. Esse partir do pão, essa oração, isso que ele fez é o mestre.
os olhos se abriram, os seus olhos se abriram. Ou seja, o que eu quero dizer ao teu coração, é necessário momentos de intimidade com Deus, porque quando as tempestades talvez tamparem os seus olhos, o nosso Jesus realiza algo, mexe com alguma coisa, que você vai dizer, opa, Ele está aqui. Agora quando você não tem intimidade, você não vai conseguir discernir a Cristo ao seu lado, mesmo que Ele faça alguma coisa que Ele é comum realizar. Que nessa noite os nossos olhos se abram para entender que esse caminho que nós estamos é um caminho de conhecimento do Mestre, e o Mestre quer se revelar a ti nesse caminho. O Senhor quer se revelar a ti nesse caminho. Quantos querem conhecer a Jesus mais de perto? Quantos querem ter mais intimidade, mais experiência? Para você que entrou aqui nessa noite, que ainda não conhece a Jesus como seu Salvador, não se fez discípulo, hoje Ele te trouxe aqui, e está dizendo ao teu coração, eu quero andar contigo nesse caminho. Você já veio, Ele já se revelou, falou ao teu coração está ardendo, e Ele está dizendo, eu quero andar contigo. Para eu andar contigo, basta que você diga, eu quero, vem comigo. Tem alguém que quer andar com Jesus, aceitando como seu Salvador, como seu Senhor? Tem alguém que ainda não tem a convicção da salvação em Cristo Jesus, e nessa noite quer voltar para casa com a convicção que só os santos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro têm? É uma oportunidade ímpar para você. Tem alguém? São todos salvos, têm todos a convicção da salvação?